Fala aí, galerinha do YouTube, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de língua inglesa. Essa daqui é a aula de número 25 e está sendo divulgada no dia 9 de novembro de 2020. Essa aula aqui é destinada para vocês das escolas municipais Sindicalista Antônio Inácio e também da Professor Manuel Assis. Aula de número 25, acho que eu já falei, divulgada no dia 9 de novembro de 2020. Acompanhe aí na sequência do vídeo do que se trata essa videoaula de hoje. Valeu! Fala aí, galerinha, vamos dar sequência aqui à nossa aula, né? Então, muito bem, na aula de número 25, que está sendo divulgada no dia 9 de novembro de 2020, nós vamos dar sequência aqui ao nosso modal verb, o should, que dá a ideia de conselho, né, galera? Também, além dele, deveremos utilizar naquela frase um verbo secundário, é obrigação, senão não faz sentido o should. Vamos aqui para a nossa última parte desse should, certo? Que é a nossa interrogative form, a forma interrogativa. Muito bem, então vamos lá. Então, galera, a estrutura do should na forma interrogativa é parecida com a estrutura de vários outros verbos auxiliares, né, na língua inglesa, quando se trata da interrogativa, que é o quê? Trazer o should antes de tudo, certo? Aí na sequência, vou colocar até um maisinho aqui. Você vai utilizar um pronome, ou um substantivo próprio ou comum, né? E na outra parte aqui é que vai vir o verbo secundário, certo? Aí nós temos o que? Na sequência da frase, as reticências, né, que seriam o complemento da frase, e a nossa queridíssima interrogação, é claro, né, já que se trata de uma forma interrogativa. Vamos aqui para os exemplos. Vamos aqui para os nossos exemplos utilizando should, que é um verbo modal que dá a ideia de conselho, né? Ele aconselha a se fazer aquilo que vem no verbo secundário. E aqui é a forma interrogativa. Então vamos lá. Primeiro exemplo. Should, imagina aí que eu estou perguntando para alguém se era aconselhável fazer aquilo, né? Se seria aconselhável fazer aquilo. Vamos ver aqui. Ó. Então fica assim, ó. Should I, deixa eu ver aqui, deveria eu, ou eu deveria... Should I talk to her? Eu deveria falar com ela. Lembrando que esse ela aqui vem com o her, porque ele não está funcionando como pronome pessoal, né? E como pronome objeto, certo? O alvo do verbo. Should I talk to her? Por isso que é her e não she. É um assunto para uma aula futura aí. Should I talk to her? Eu deveria falar com ela, né? Vamos para a sequência. Should vem antes de tudo, na forma interrogativa. Deixe-me ver aqui, né? Deixe-me ver. Should we go to the mall? Deveríamos, né? Tá fazendo referência a nós. Nós deveríamos ir ao shopping. Should we go to the mall? Nós deveríamos ir ao shopping, né? Nessa pandemia, por exemplo. Vamos mais para frente. Should.
Muito bem, né? Lembrando, galera, esqueci de reforçar, né, que esse verbo secundário aqui, né, ó, no caso aqui talk, go e be, ele sempre vem no infinitivo, porém sem o to, né? Lembre-se disso. Nesse terceiro exemplo, ó, should he be a good student? Ele deveria ser um bom aluno, um bom estudante? Eu acho que sim, né? Isso é aconselhável para todo mundo. Vamos adiante. Você deveria fazer isso, né? Você deveria fazer isso. Seria em inglês should you do that? Should you do that? Ou até mesmo fazer uma junção bem bacana aqui no should e no you, né? Should you do that? Você deveria fazer isso. Certinho. Vamos adiante. Should. Vamos mudar, né? Colocar um substantivo aqui, ó. Muito bem. Então, está perguntando aí nessa próxima pergunta se os professores ou as professoras deveriam trabalhar nos fins de semana, né? É algo muito comum para os professores trabalharem nos feriados, nos fins de semana, menos nas férias, né? Nos fins de semana é coisa mais do que comum para os professores trabalharem. Enfim, os professores deveriam trabalhar aos fins de semana, ou nos fins de semana. Should the teachers work on weekends? Should the teachers work on weekends? Aí tem meio que uma junção aqui, né? Ó, que o work termina com som de consoante e o on começa com som de vogal. Então dá para eu fazer uma ligação aqui bem bacana, né? Para a pronúncia ficar bem fluente. Ó. Work on weekends. Should the teachers work on weekends? Os professores ou as professoras deveriam trabalhar nos fins de semana, tá bom? Vamos aqui para um último exemplo para nós fecharmos. Muito bem, então o último exemplo é esse daí. Está perguntando aí se os políticos deveriam ir para a prisão, né? Alguns deles, sim, né? Enfim, é só um exemplo. Should the politicians go... Eita, eu errei aqui. Eu errei aí. Um instantinho aí, vocês vão ver a correção. Eu errei. Muito bem. Então, voltando aí, rebobinando a fita. Should the politicians go to jail? Os políticos deveriam ir para a prisão, certo? Galerinha, então é basicamente isso, certo? O exercício que vocês devem fazer é basicamente esse. Usar o should na forma interrogativa, mais um verbo secundário, certo? Como é a estrutura? Utiliza o should antes de tudo, ele vem antes de qualquer outra coisa dentro da frase. Em sequência, você utiliza ou um pronome pessoal do caso reto, ou um substantivo próprio, ou um substantivo comum. Na sequência que vem um verbo secundário, no infinitivo sem o to, certo? O complemento da frase e a agora não digo mais, e a interrogação,
certo? Vocês viram aí os exemplos, eu espero que tenha ficado bem claro. Caso não, me chamem lá nos grupos para tirarem dúvidas que eu responderei assim que puder. O exercício é fazer 5 frases de acordo com isso aqui, tá bom? Certinho? Não copiar, é claro, né? As frases que eu já exemplifiquei. Utilizem a criatividade e avante, let's move on, ok? Bye bye, galera. Por hoje é só.